Salve pessoal, saudações tricolores. Um início de fim de semana ruim, né, rapaz? Um meio de fim de semana ruim. Porque o Fluminense consegue nos presentear com mais um defunto levantado. Mas isso é o Fluminense, não dá para ficar muito irritado com isso não, porque isso já faz parte da vida tricolor. Mas antes de a gente começar a falar sobre os assuntos tricolores que estão fervilhando, que tal você que está chegando aqui, ou que sempre chega aqui e nunca se inscreve? Dá uma dedada aí na inscrição, se inscreva, dá um like ou um dislike, porque isso é importante para o algoritmo. Se eu não gostar de alguma coisa, escreve que eu respondo, ou concordo, eu leio todos. E aqui os amigos que são... ativa as notificações para vídeos novos, ou lives, e para os amigos que já são inscritos, dá um like, porque esse tal do algoritmo é importante para a gente continuar crescendo e a gente está devagarzinho, faltam 190 inscrições para a gente poder sortear a camisa oficial do Flusão. Mas vamos falar do Fluminense. Ontem eu fiz o pré-jogo e tudo que eu falei no pré-jogo não aconteceu, aconteceu ao contrário, o que é lamentável, né? Mas falar sobre o jogo é uma coisa ridícula. O Fluminense teve 14 dias para treinar e treinou 14 dias sem meio de campo, porque o Ganso não está, mas a gente tinha o Lescano. Aí a desculpa usada foi que o Lescano teve na seleção paraguaia e só deu 2 treinos, o que é uma meia verdade. A verdade é que ele teve na seleção paraguaia e depois que ele voltou da seleção paraguaia, ele só teve 2 treinos. Só que 10 dias antes de terminar a decisão, ele estava treinando, porque ele foi contratado numa quinta-feira que não dava tempo de inscrevê-lo para as finais que começariam no domingo. Então ele treinou segunda, terça, quarta, quinta e aí viajou. Aí viajou para a data FIFA. Viajou na sexta-feira para a data FIFA. Então não foram só 2 treinos. Começa por aí. Aí a gente vai para um jogo que a gente está falando, não tem meio de campo, tem que ter meio de campo, tem que ser o Lescano, é o único que a gente tem, porque o Lima não é um jogador de meio campo de criação, nunca foi, nunca será. O Lima é um jogador muito bom para jogar no 4-4-2, que ele faz um meia de ligação, aí ele faz bem. Ele faz o meia de ligação, ele faz muito bem, ele e o Hércules. São os dois na mesma posição, Hércules e Lima são na mesma posição, meias de ligação. Você tem o volante, primeiro volante, meia de ligação e meia de criação. E meia atacante, depende do esquema que você for jogar. Aí o Mano me escala o time, que a gente via que não ia dar certo. E para começar o jogo, vou falar a mesma coisa que eu falei no Fla-Flu, a mesma coisa que eu falei ano passado, a mesma coisa que eu falei ano retrasado, a mesma coisa que eu falo sempre. Um time, independente do esquema que você use, você tem que ter um goleiro, um lateral direito ou um ala direito, é a mesma coisa, só depende do esquema de jogo, central e quarto zagueiro, e um lateral esquerdo ou ala direito, ou ala esquerdo, um lateral esquerdo ou ala direito. Você tem que ter um volante, um primeiro volante, que quando você joga no 3-5-2, ele é o 3 do 3-5-2. Você tem que ter um segundo volante, você tem que ter, se você jogar no 4-4-2, um meia de ligação e um meia de criação. E na frente você vai ter, se for no 4-4-2, um homem de lado e um centroavante. Se você jogar no 4-3-3, se você for jogar no 4-3-3, você joga com um volante, primeiro, o segundo volante, um meia de criação, e o teu meia atacante joga de lado, o outro joga do outro lado, e o centroavante. Não tem diferença, mas quando você entra com isso aí errado, você perde um Fla-Flu de decisão, e você perde para um time ruim, o pior time do Vojvoda é esse agora. O time de ontem, o time conseguiu fazer 2 gols em 2 falhas nossas e não fez mais nada. Fez uma bola, quando estava 1-0, uma jogada igual ao primeiro gol. Só. O Fábio não fez mais nenhuma defesa. E a gente jogando mal pra caramba, todo torto, a gente conseguiu perder gols. Fazer jogadas. Então não dá. Aí você entra na parte do Mano. Quer dizer, é um time mal escalado. Ele entra, tira o Serna com 10, 12 minutos de jogo. Para colocar quem? O Lescano? Não, para colocar o Lima. Quer dizer, você trocou nada por nada.
Pelo menos o Serna briga pra caramba. Mas o John Arias não pode ser meia de criação num jogo duro. Ele pode ser meia de criação contra o Águia de Marabá. Aí para ele vai dar certo ali, porque ele é tão melhor que ele consegue jogar nessa posição. Mas você vai pegar um time que mesmo sendo o pior time do Fortaleza nos últimos 4 anos, vem de 4 derrotas, já teve 7 derrotas esse ano. É um time muito melhor que a Águia de Marabá, né? E bem ou mal, é o 4º colocado no último Campeonato Brasileiro. Aí o que acontece? O time joga mal, leva 2 gols e não sai daquilo. Até os 30 minutos do primeiro tempo, o time do Fluminense estava parado no meio de campo, porque não conseguia nem trocar uma bola, todo mundo paradão. Aí aí começa a aparecer, durante o jogo, que o Canóbio tinha discutido com o Mano, que o Thiago Silva tinha discutido com o Mano. Quer dizer, o Mano já não tinha mais o vestiário. Na realidade, o Mano nunca teve vestiário. Mas o Mano fez o que tinha que ser feito ano passado, que só o Mano poderia fazer e fez. Afastar aquele monte de cara que era um atraso para o vestiário do Fluminense. Estou falando deles mesmo, Felipe Melo, Marcelo, Gabriel Pires, esses aí todos foram rifados. E foram muito bem rifados, Douglas Costa, então foi tudo ótimo. Agora esse ano, ele continuou ele é um cara difícil de se dar, né? Muito educado, mas muito difícil. Quando as portas se fecham lá no vestiário, deve ser uma coisa terrível. Aí de madrugada acontece a notícia de que ele foi demitido. Tudo bem. Aí acontece outra desgraça. Você vê que o Fluminense não tem planejamento nenhum. Porque o certo era ter sido demitido logo depois do Carioca. Botava um técnico novo treinando, 14 dias, um time que ia jogar ontem, como jogou. Aí você demite o cara agora, quando o Fluminense vai sair hoje de Fortaleza e vai para Colômbia. Que tem um jogo terça-feira que é o jogo do torneio mais importante que o Fluminense tem esse ano, porque é o torneio que dá uma vaga para a Libertadores, é um torneio internacional e é o que paga mais. Mais do que a Copa do Brasil, mais do que o Campeonato Brasileiro. Quer dizer, é o torneio mais importante que a gente tem. É esse. É a Sul-Americana. Aí você vai ser técnico. Ou melhor, você vai com Marcão. Marcão é uma nulidade. O Marcão é o paizão, que é uma nulidade. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai colocar Lima de meio de campo. Como ele fez exatamente quando saiu o Diniz. A mesma coisa que foi feito quando saiu o Diniz, o Marcão vai fazer a mesma coisa. Vai escalar o Lima de centroavante, não tem desculpa, é o paizão, não briga com ninguém, é amigão do Thiago Silva. Então não vai ter isso. E se ganhar o jogo lá contra o Once Caldas, vai continuar. Vai deixando ele aí, porque o planejamento do Fluminense é 0. Aí se for contratar, aí é que dá medo. Porque tem um monte de técnicos. De técnico estrangeiro o Fluminense não vai trazer. Tem um monte de técnicos que você morre em 2. Ou o Fluminense vai trazer o Odair Helman, que está livre no mercado, morre em 3. Ou o Renato Gaúcho, que é um gaúcho carioca, está no Rio sem clube. Ou vai trazer de volta o Diniz. Aí é para fechar a conta. Fecha e acaba. Não precisa nem fazer SAF, acaba ali. Porque o Diniz é a pior coisa que você pode trazer para o Fluminense. Um técnico que foi campeão e vive daquilo, e todo mundo sabe que ele sofreu. Tanto é que jogou no Cruzeiro 3 meses e foi saído correndo, porque era a mesma coisa no Fluminense, só perdendo. Se o Diniz voltar é para terminar o serviço do ano passado, rebaixar o Fluminense. Então o Fluminense, quem que está livre no mercado que ele poderia trazer? Renato Gaúcho, Odair Helman, Marcão, se começar a ganhar, fica. Dorival Júnior, que na minha opinião é o melhor que tem brasileiro. Thiago Nunes, Barroca, olha só, do Tite esquece, Tite ganhava no Flamengo 2 milhões e 200 por mês. Isso aí joga fora, não tem condição, é chance 0. Então a gente vai ficar, se a gente fizer um apanhado e resumir, a gente vai ficar na mão de Renato Gaúcho, Odair Helman ou Marcão, porque o Dorival Júnior, eu falei Dorival Júnior, Renato Gaúcho, Odair Helman ou Marcão, porque o Dorival Júnior, já que o Mário esteve com ele agora no final de 2 semanas seguidas, 1 semana e 10 dias, ele poderia ter já conversado, cara, você vem, porque o São Paulo também está querendo mandar o Zubedi embora. E o São Paulo gostou o Dorival não foi demitido, o Dorival foi para a seleção brasileira. Então essa é uma saída. Eu não sei se o Fluminense vai. O que o Fluminense vai fazer, porque o CEO
Ele quer ser boleiro de qualquer maneira. Ele quer que todo mundo fale que ele é boleiro. Ele quer que todo mundo fale que ele é boleiro. Boleiro de nada, né? Então o Snowgood tricolor não sei o que ele vai fazer. O planejamento do Fluminense é zero. Foi mostrado essa noite. Zero. Se você não está satisfeito com o seu treinador, e você tem um campeonato que vai começar daqui a 15 dias, você tira esse treinador e coloca um novo para trabalhar durante 15 dias e começar um campeonato. Mas não, você tira o cara 15 minutos depois que terminou o primeiro jogo. Quem é que vai trabalhar o time agora? E ontem, do jogo de ontem, das notas para os jogadores de ontem, Fábio, sem nota, porque o Fábio não participou do jogo, não teve culpa de absolutamente nada. Guga, 3,5. Thiago Silva, 4. Freitas, 0. René, 1. Martinelli, 4,5. Hércules, 3,5. Arias, 4,5. Cano, 5. Canóbio, 3,5. E os que entraram? Lima, 4. Lescano, 5, porque mostrou que sabe jogar naquela posição, mesmo perdidão, com o time todo atrapalhado. Keno, ou inútil, 1. Errou absolutamente tudo e deu um chute que passou raspando, só. Mas tirando esse chute, ele errou tudo, 100%. Keno ou inútil, 1, pelo chute. E Lavega, jogou 8 minutos, se não me engano, 10 minutos. Fez mais do que o Keno. Tentou, se vê que o cara estava tentando fazer alguma coisa. Tentando ir à linha de fundo. O Keno tentou várias vezes. Naquele tentou, ele não conseguiu. Tentou fazer um centro para trás, o cara cortou, bateu nele, foi tiro de meta. O Lescano o Lavega foi 2 vezes à linha de fundo. Centrou uma alta, mas o cara estava tentando. Coisa que falta ao Keno. O Keno poderia ser um craque, mas o Keno, ele é nada. Porque ele não tem força de vontade, ele corre para não chegar quando é para dividir uma bola, quando é para fazer um gol, aí ele corre. Se Keno é inútil, ele só fez um jogo, ele pode ser vendido, não coloca mais esse cara porque ele não presta para nada. Porque ele deu uma assistência que não é assistência. O pessoal tem que saber, tem que ver basquete para saber o que é a diferença de uma assistência para um passe. A assistência foi, por exemplo, o Marinho ontem, ele colocou um cara na cara do gol para fazer o gol. O cara bateu um escanteio, o cara cabeceou o escanteio, isso aí é o garçom. Garçom de nada, isso é um cara bateu um escanteio para o meio de um monte de gente e um do time cabeceou e fez o gol. Assistência, tem que ver o que é a assistência no basquete, já que copiam as coisas. Assistência é quando o cara passa uma bola, daquelas que o cara, faz porque é para você fazer, porque está difícil para eu fazer, você faz. Isso é que é uma assistência. Não é você bater um tiro de meta, a bola vai direto, o Fábio deu uma assistência, ele bateu direto, o cara fez o gol. Não, ele deu um bico para frente e o cara fez o gol. Ele disputou com o Beck e fez o gol. O cara fez um centro da linha de fundo para um bolo de gente e o cara cabeceou, isso foi uma assistência. Isso não é assistência. Assistência, por exemplo, a do Keno. Eu falei que aquele passe para o John Kennedy, aquilo não é assistência. O primeiro gol foi uma assistência. Uma jogada dele com o Arias, ele viu o Cano entrando e jogou para o Cano fazer o gol. Aquilo é uma assistência. Mas o Keno é um inútil. É isso aí, gente. Agora é torcer para o Zé Caldo, torcer para o Marcão, o paizão, a anta simpática, fazer um trabalho legal e o Fluminense sair de lá com 1-0. Porque a Sul-Americana é o torneio mais importante que o Fluminense tem esse ano. Porque dá a vaga para a Libertadores, é um campeonato internacional e paga mais do que a Copa do Brasil, que vai pagar esse ano 101 milhões. A Sul-Americana, se não me engano, paga 150, 140, alguma coisa desse tipo. Então esse é o torneio mais importante que a gente tem. Seguido pela Copa do Brasil. E em terceiro, o Campeonato Brasileiro. Falou, gente. Saudações tricolores e até a próxima. Se inscrevam.